Pessoal, quero falar da maior profecia cumprida em nossa geração. Refiro-me ao rapto, também conhecido como o arrebatamento do povo de Deus. E o que hoje quero te dizer é que esse arrebatamento já aconteceu, como você ouviu, e está em pleno andamento. Não me refiro à conhecida doutrina cristã, conhecida como o arrebatamento da igreja, mas ao verdadeiro arrebatamento, o autêntico arrebatamento bíblico, que não é outro senão o arrebatamento do povo judeu. Meus amigos, o arrebatamento de Israel de entre todas as nações é o autêntico arrebatamento e vem primeiro do que tem sido conhecido como o arrebatamento da igreja. Entendo o que pode estar passando pela sua cabeça, pela cabeça de muitos neste exato momento. E você não entendeu errado. Na teologia cristã se fala no rapto da igreja. Ninguém nega isso. Mas eu preciso te contar a verdade. A verdade como está revelada em nossos livros proféticos. Em nossos livros proféticos. A teoria do rapto ou arrebatamento da igreja é uma teoria cristã que surge como uma corrupção profética do autêntico arrebatamento, que é o arrebatamento de Israel. O arrebatamento de Israel é o primeiro arrebatamento e, logicamente, vem primeiro do que é conhecido no Ocidente como o arrebatamento da igreja. De fato, este rapto de Israel é a maior profecia cumprida em nossa geração. A profecia do arrebatamento de Israel vem de várias fontes proféticas. Primeiro do século 8, antes do nascimento de Yeshua, há mais de 26 séculos. E depois se repete 3 vezes mais, no século 6, antes de Yeshua. Vamos ver as profecias do arrebatamento de Israel. A primeira profecia, Isaías, capítulo 66, versículo 8. A tradução é: quem já ouviu tal coisa? Quem viu algo semelhante? Pode um país nascer em um dia? Ou uma nação pode nascer de uma vez? Pois assim que Sião esteve em trabalho de parto, deu à luz seus filhos. Meus amigos, nenhuma nação do mundo nasceu em um só dia, no sentido de que tenha sido proclamada sua criação sem preâmbulos políticos, sem guerras declaradas que levaram a uma vitória sobre seus inimigos. E então se declara o surgimento de uma nação. Isso só aconteceu com Israel em 15 de maio de 1948. Vamos à segunda profecia do arrebatamento de Israel. Jeremias capítulo 16, versículos 14 e 15. Aqui está escrito nesta tradução: portanto, vem dias, declara Hashem, quando não se dirá mais, vive Hashem, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas está dizendo outra coisa. O texto nos diz: viva Hashem, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todos os países para onde os havia desterrado, porque os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Bom, está claríssimo que o profeta judeu Jeremias, Irmiyahu, não está falando de um retorno regional, como no caso, por exemplo, do exílio babilônico. Mas está falando de um rapto global de todos os países para onde o Eterno nos tinha desterrado. Isso aconteceu só uma vez. 15 de maio de 1948, no calendário secular. Vou te dar outra profecia. Aqui está o capítulo 37, verso 21, e dirás a eles: assim disse Hashem Elohim: eis que tomo os filhos de Israel das nações para onde foram, e os reunirei de todas as partes, e os trarei para a sua própria terra.
O Eterno, ninguém mais. O Eterno, não um anjo. O Eterno, não um homem. Ani, Hazem, Yohassam. É isso que o texto está nos dizendo. Meus amigos, loqueage, traduzidos ou tomar, vem da raiz hebraica yakak. Yakak significa tomar abruptamente, arrebanhar algo radicalmente. Eu tomo, eu arrebato abruptamente os filhos de Israel de todas as terras do mundo. Estamos falando, meus amigos, de um arrebatamento global. Esta passagem faz parte da visão dos ossos secos de Ezequiel, onde nada é descrito além do rapto de Israel. Ou seja, a ressurreição dos ossos secos, claramente como um símbolo do renascimento de Israel. A profecia não fala do rapto de Israel de uma única região da terra, como foi, por exemplo, o cativeiro babilônico. Está falando do rapto de Israel de todas as terras do mundo, de todas as terras, porque diz o texto que Batzi otan mizavif, eu vou arrebatá-los de todas as partes. Veja, de todas as partes, não só da Babilônia, de todas as partes. Meus amigos, isso só aconteceu uma vez na história, em 15 de maio de 1948, com o ressurgimento do Estado moderno de Israel. Vou te dar outra profecia. Zacarias, capítulo 8, versículos 7 e 8. O texto diz: assim diz Hashem dos exércitos, Adonai Zerbaot. Se naqueles dias isso parecer muito difícil aos olhos do remanescente deste povo, será também muito difícil aos meus olhos, declara Adonai Sebaot. Assim diz Hashem dos exércitos: eis que salvarei meu povo da terra do Oriente e da terra onde o sol se põe. E os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus em verdade e justiça. Observe que não se fala do arrebatamento dos filhos de Israel de apenas um ponto cardeal da terra, mas de todos os lados. Diz da terra do Oriente e da terra onde o sol se põe. Ou seja, está falando do Oriente e do Ocidente. Se você estiver em Israel e se posicionar em Israel, que terras o Oriente inclui? Inclui o que hoje é o Iraque, uma terra rica em história antiga, anteriormente conhecida, localizada na grande região da Mesopotâmia. Foi de lá que o povo de Deus foi levado no rapto judaico do Iraque. Inclui a Arábia Saudita. A Arábia Saudita ocupa a maior parte da Península Arábica. De lá foi retirado o povo de Deus no rapto judaico da Arábia. Síria. Síria está localizada ao nordeste de Israel. De lá o povo de Deus foi tirado no arrebatamento judaico da Síria. Temos o Irã, a leste de Israel está o Irã. De lá foi retirado o povo de Deus no rapto judaico do Irã. Ele até nos tirou de Marrocos, nos tirou de Omã, nos tirou do Catar, nos tirou do Iêmen, de todos esses países muçulmanos do Golfo Pérsico. Hashem tirou nós, os judeus, de lá no rapto do Oriente e nos trouxe de volta a Jerusalém. No entanto, a profecia também fala do retorno de Israel, não só do leste, mas também do oeste. Se você tomar Jerusalém como ponto de observação, onde estava o profeta Zacarias? Quais regiões e países estão incluídos no oeste? Se nós estivéssemos parados em Jerusalém e ao olharmos para o ocidente, estaremos considerando várias regiões e vários países nessa direção. Vou te mostrar os mais importantes. Isso inclui toda a bacia do Mediterrâneo que fica a oeste de Jerusalém. Portanto, isso inclui Chipre, situado no mar Mediterrâneo, a nordeste de Jerusalém. Isso inclui o Egito, a península do Sinai, a sudeste de Jerusalém.
Isso inclui a Grécia, isso inclui a Turquia, isso inclui a Itália, isso inclui a Espanha, isso inclui Portugal, isso inclui a França, isso inclui a Alemanha. O Ocidente inclui o Reino Unido, o Ocidente inclui a Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Em outras palavras, meus amigos, olhando para o oeste. Não para o leste, para o oeste agora, você atravessaria todo o Mediterrâneo e chegaria à Península Ibérica. Continuaria para o coração da Europa Ocidental. Alguns poderiam perguntar, bem, e onde fica a Rússia olhando de Jerusalém? Onde fica a Rússia? O Ocidente também? Não. A Rússia não está no Ocidente, está no Norte e Noroeste. Mas a profecia de Jeremias, ele também fala sobre o rapto dos judeus das terras do Norte, que inclui a Rússia, claro, e também a Ucrânia. Assim, enquanto que as nações europeias ocidentais estão a oeste de Jerusalém, a Rússia está predominantemente ao norte e nordeste da cidade de Jerusalém, o que a coloca em uma categoria geográfica e cultural muito diferente. Mas dessa região também falou o profeta Jeremias que aconteceria o rapto dos judeus da Rússia e da Europa Oriental. Bom, que outra região inclui o arrebatamento dos judeus do Ocidente? Sem dúvida, estando em Jerusalém, tomando Jerusalém como seu ponto de observação. O Ocidente incluiria também, em seu ponto mais ocidental, tudo o que agora conhecemos como o continente americano. Esse continente americano inclui a América do Norte. Bem, foi desta área que começou e continua até hoje a retomada do povo judeu de toda essa região. E o que podemos dizer sobre o continente americano, que inclui também o Caribe? O que podemos dizer sobre o Caribe americano? Um paraíso de biodiversidade, de culturas vibrantes, de Jamaica a Barbados, de Cuba, Trinidad e Tobago. Todos esses países da América, cada um tem sua própria história, cada um tem sua própria essência. De toda essa região, continua acontecendo até hoje. Está acontecendo agora mesmo o rapto do povo judeu de toda essa área caribenha. E o que te falar da América Central? A América Central é uma região vibrante, diversa, um verdadeiro mosaico de culturas, de natureza, de história. De toda essa região linda e rica tem acontecido e continua acontecendo agora mesmo o rapto judeu da América Central. E o que vamos dizer sobre a América do Sul com suas 12 maravilhosas e extraordinárias nações? A América do Sul é algo extraordinário, um continente de maravilhas. De todos esses lugares, amigos, Deus está tirando os judeus agora mesmo para Israel. Então, o arrebatamento dos judeus também inclui todo o continente americano. Amigos, tudo isso está acontecendo na nossa geração. É a maior profecia que já aconteceu na história moderna. Somos, meus amigos, a geração mais abençoada pela profecia bíblica. Seus olhos e os meus estão vendo agora mesmo o cumprimento e desenvolvimento desta profecia, que nada mais é que o rapto de Israel, o arrebatamento do povo judeu entre todas as nações da terra. Quero que entendamos algo. Antes de tratar com as nações, Deus trata primeiro com Israel e depois com as nações. Se Israel for abençoado, todas as nações da terra serão abençoadas. Se houver paz em Israel, haverá paz em todas as nações da terra. Atacar Israel, procurar destruir Israel, é um harakiri profético. Uma loucura geopolítica e teológica. Procurar destruir Israel é fazer de Deus seu inimigo, pois está escrito: destruirei todas as nações que se levantarem contra Jerusalém. Você pode ler todo esse texto em Zacarias, capítulo 12. Meus amigos, não podemos desafiar a Deus.
Não podemos desafiar as profecias e pensar que vai dar tudo certo para nós. Romper relações diplomáticas com Israel é romper relações diplomáticas com as profecias bíblicas. Romper relações diplomáticas com Israel é um suicídio teológico. Lembre-se disso. Somos a geração mais abençoada pela profecia bíblica. Seus olhos e os meus estão vendo agora mesmo o cumprimento e desenvolvimento dessa profecia. Não é outra coisa senão a profecia do arrebatamento de Israel, o rapto do povo judeu entre todas as nações da terra. Lembre-se disso. Deus lida primeiro com Israel e depois com as nações. O Messias sofredor veio primeiro e revelou-se a Israel um tempo depois, às nações. O Rabino Saul disse, primeiro ao judeu, e depois também aos gregos. Da mesma forma, meus amigos, o arrebatamento dos judeus, ele vem antes do arrebatamento da igreja. Sabendo que o arrebatamento e a remoção dos judeus do norte, do sul, do leste e do oeste aconteceu e está acontecendo agora mesmo e provocou a ressurreição do Estado moderno de Israel. Agora se pode entender melhor o que realmente é o arrebatamento da igreja. Não é de forma alguma o que nos contaram. Isso que te contaram é uma distorção? É uma corrupção do verdadeiro arrebatamento mencionado na profecia bíblica? E se você quer começar a entender isso, primeiro precisa entender como foi o primeiro arrebatamento. O rapto dos judeus de todas as nações da terra, sendo trazidos nas asas de águias, desde o norte, sul, oriente e ocidente. Uma vez que essa profecia, que está em progresso agora mesmo, conclua em toda a sua extensão, então acontecerá o rapto da igreja, o segundo rapto, mas não para uma galáxia distante de nós. Se você quer saber o que é o rapto, olhe o rapto judeu que está acontecendo diante dos seus próprios olhos. A igreja será arrebatada também, os crentes não judeus serão arrebatados também, mas a maneira judia, a maneira bíblica, não de outra maneira, não para sair deste mundo, mas como convidados da coroação do Messias Rei, como convidados de honra também nas bodas do Cordeiro que vem logo após. Hoje, meus amigos, ao santificarmos o cumprimento da profecia do desafio de Israel com todas as nações da terra e celebrarmos mais um aniversário do arrebatamento dos judeus de todas as nações do mundo, faço votos para que esta palavra profética se ative em cada um de vocês e que ninguém se perca. Nenhum de vocês se perca. O arrebatamento da igreja, que agora está mais perto do que nunca, também, porque aconteceu primeiro. O rapto de Israel, cuja evidência histórica está aí, na ressurreição do Estado judaico entre todas as nações da terra, em 15 de maio de 1948. Am Israel Hai, o povo de Israel vive, a profecia bíblica vive, a profecia bíblica vive, e você também vive, ocupando o seu lugar nessa profecia. Não substituindo Israel. Não substituindo Israel, mas compartilhando com Israel a bênção de um novo mundo de paz e justiça para todos. Se você acha que essa aula deve ser ouvida pelos seus amigos, clique agora mesmo aí no seu telefone, onde está compartilhar, e passe para os seus contatos. Vamos encher todo o mundo de língua portuguesa com a notícia do cumprimento desta profecia. Quando você compartilha o link desta aula, você se torna um arauto de boas novas, um arauto de redenção. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora mesmo e não se esqueça de clicar no sininho, pois ao fazer isso, você nos dá permissão para te avisar sempre que começar uma das minhas aulas de Torá e profecias bíblicas. Shalom, amigos. Shalom.